Bom dia, mães com fé. Olha eu aqui de novo para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Como é bom nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. Se você não viu as outras lives dos estudos de Gênesis, estão lá no nosso IGTV, no Facebook e no canal do YouTube, tá bom? Então entra lá, pega a sua Bíblia, seu caderno e vai lá para poder você ter um momento com Deus. Um momento muito especial de estudo da palavra de Deus. Sabe, para a gente controlar, conduzir a nossa vida durante o dia, a gente tem que colocar prioridade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Drica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso porque senão nada adianta essa nossa correria. Levar filho na escola, trabalho, ganhar dinheiro, levar filho na escola, cuidar da casa, levar o filho na escola, ganhar dinheiro, nada adianta se nós não priorizarmos Deus na nossa vida. E o Mães com Fé, esse ministério online que já está em mais de 3 anos no ar, ele está para poder abençoar a vida de você, mãe, de você, pai, que entra. Agora, ó, o Douglas entrou, pai novinho, acabou de ter a Mariana. Seja bem-vindo, Douglas. Você precisa cuidar, né, da sua vida espiritual, para que você consiga conduzir as outras fases da sua vida, as outras áreas da sua vida. Se a sua vida espiritual não estiver legal, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você conseguir controlar suas emoções, né? Então eu quero dar esse desafio. Vai lá nas nossas lives, pega a sua Bíblia, seu caderno e estude. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, tá? E hoje eu vou falar sobre um capítulo bem difícil de ler para todos nós. Um momento muito difícil que Abraão teve com Deus. Deus prova a Abraão. Pede Isaac para sacrifício. Acho que todo mundo que lê esse capítulo fica, meu Deus, o que eu faria no lugar de Abraão, né? Mas nós vamos ver aqui como que o nosso Deus tem plano para todas as coisas, propósito e até nos momentos difíceis, tá? Vamos ver algumas lições rapidamente e espero que você seja abençoado. Então, pegue lá a sua Bíblia, abra no capítulo 22 de Gênesis. E nós vamos começar assim, Deus falando com Moisés, ó, Moisés que escreveu Gênesis, tá? Deus falando com Abraão. Abraão, tem um pedido para você. Então Deus faz assim, ó. Passado algum tempo, o capítulo anterior foi o pacto de amizade, né? Que Abimeleque fez com Abraão. E aí, o que eu imagino? No versículo 1 ele diz assim, ó, passado algum tempo. Então deve ter passado um bom tempo, porque Isaac já tinha uns 12 anos, 13 anos. Passou um bom tempo. Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, tem um pedido para você. E ele respondeu, Abraão, eis-me aqui. Meu Deus, o que será que aconteceu, né? Eis-me aqui. Acho que ele não imaginava que Deus ia pedir para ele, né? Eu costumo até, assim, isso não tá na Bíblia, tá, gente? Eu fico analisando essa situação. Eu imagino que Isaac, ele foi um menino muito desejado. Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 91. Ela não podia ter filhos. Imagina, você conhece uma mãe que nunca pôde ter filhos. De repente ela faz um tratamento, consegue engravidar. A tendência é a gente mimar muito essa criança, né? Paparicar bastante e até mesmo idolatrar. Então eu acho que nesse interim, nesses anos que Abraão e Sara viveu com Isaac, eu acho que acabou invertendo algumas prioridades na vida de Abraão. Deus não estava em primeiro lugar. Eu acho, Tati, tá? Não tá na Bíblia isso. Eu acho, né,
E porque às vezes a Bíblia ela escreve situações de coisas que acontecem com a gente. Quantas vezes aqui nós não colocamos os nossos filhos em primeiro lugar, na frente de Deus e principalmente até mais do que o nosso cônjuge, que também não é certo, né? Então, eu acho que teve essa situação, né? E por isso que eu vejo que Deus fez essa prova, né? Prova com Abraão. E aí disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Ele tinha outro filho, né? Mas Deus está se referindo só a Isaque, porque foi esse o filho da promessa. Então Deus falou: toma seu único filho Isaque. Sabe esse menino que está com você, que veio por conta de um milagre, de uma promessa? Você vai pegar esse mesmo. Vá para a região de Moriá. Moriá foi perto lá da crucificação de Cristo, tá? E Moriá não era pertinho de onde Abraão morava. Dava uns 3 dias caminhando. Não era perto. Deus poderia ter pedido para ele fazer um sacrifício ou fazer esse pedido, essa prova, perto. Vai atrás da sua casa, vai, sei lá, 2 quadras ou até num outro bairro, sei lá. Não em Moriá, que era bem longe. Aí Abraão, aí ainda no versículo 2 ele já fala, né? Vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Meu Deus, eu fico imaginando o que Abraão pensou nesse momento. Meu Deus, por que Deus está pedindo para eu fazer um holocausto para Isaque, né? E só que a primeira atitude de Abraão foi o quê? O que vocês acham que ele fez? Como todos sabem, né? Ele titubeou, ficou amarelou, falou: não vou, imagina. A primeira coisa que ele fez foi obedecer. Ele obedeceu. E eu acho, isso também é uma coisa que eu imagino, que Deus colocou o Monte Moriá para ele fazer isso por alguns motivos. Seriam 3 dias para ele poder chegar até o Monte do Sacrifício, né? Deus ia mostrar qual que era o monte. E nesses 3 dias é bastante tempo para refletir. Então eu acho que nesses 3 dias Deus deu para Abraão refletir, para ver se realmente ele estava ainda em primeiro lugar na vida de Abraão, ou se o seu filho estava em primeiro lugar. E isso eu tô falando por mim, tá, gente? Não tá na Bíblia. Eu só fico imaginando por que foi tão longe, por que ele caminhou por tanto tempo. Foi o tempo da reflexão. Agora vamos trazer coisas atuais, usando essa situação para coisas que a gente vive. Às vezes a gente fica doente, não é? E a gente não entende por que fica doente. Eu falo que é umas férias forçadas. Às vezes tem que ficar de repouso. Minha sogra mesmo, tadinha, tá com problema no joelho. Ela tem que ficar de repouso até recuperar. E ela é toda ativa. Eu falo, tem que ficar quietinha, né? Então, é um tempo de reflexão que Deus quer falar com a gente de alguma forma. Vocês já viram aquelas pessoas que tiram férias, mas eles levam computador, celular, uns 3 da empresa e trabalham nas férias? Então, as férias são feitas para a gente descansar com a nossa família e esquecer. Nós precisamos desse tempo de descanso e de reflexão. Quando a nossa mente está muito ocupada, cansada, a gente não consegue nem sonhar, tá? E é muito difícil a gente ouvir a voz de Deus quando a gente está com a mente cansada. Por isso que os tempos, às vezes as férias forçadas, né, de preparação por conta de uma recuperação de uma cirurgia, por conta de alguma doença, às vezes é necessário, porque é um tempo que o Senhor vai falar com você. Então presta atenção e tira esse tempo.
Por isso que Deus, Ele quer prioridade na vida da gente. Ele não quer ser o segundo. Se você colocar Ele em segundo e colocar segundo, terceiro, quarto, colocar todas as suas outras tarefas em primeiro, muito difícil as coisas acontecerem, os planos de Deus cumprir, porque a cada vez mais você vai ficar afastado. E a gente não vê Deus. A gente vê Deus, sabe aonde? Em tudo que Ele criou. A gente vê Deus lendo a palavra, né? A gente sente a presença de Deus. Mas para a gente sentir a presença de Deus, entender que a palavra de Deus está falando com a gente precisa estar com Ele todo dia, porque senão a gente não consegue. Então Deus quer a nossa prioridade. E eu acho que pode ser que Ele tenha visto que Abraão tinha mudado aí as prioridades, porque Isaac era um menino muito esperado. E eu acho que acabou paparicando muito, meio que idolatrando essa criança, como muitos de nós fazemos com os nossos filhos, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? E ali nós temos 3 lições só pra gente concluir. Isaac obedeceu. Isaac, a segunda lição, ele creu sempre, ele sabia que sempre Deus agia em nosso favor. Esses 3 dias fez ele refletir. Olha, ele sabe que crer sempre em Deus é a melhor coisa, porque sempre Ele age em nosso favor. E Isaac, ele teve disposição para o sacrifício. Naquela época, gente, era muito comum sacrificar filhos. Os deuses, os reis sacrificavam seus filhos para os deuses. Era muito comum. Mas Isaac era um filho diferente, era um filho da promessa. Então, por isso que Abraão chegou um momento que ele não estava entendendo, mas esses 3 dias aí para Moriá, eu acho que foi um tempo de reflexão, de prioridades, para ele ver a vida dele. E quando ele levantou a cutela, né, para poder sacrificar Isaac, o anjo do Senhor falou: não, pode parar. E eu vi uma observação de um pastor que eu achei bem interessante, eu quero falar para vocês. Ele falou assim: ele já tinha matado Isaac no coração. Como assim matado Isaac no coração? Ele tinha colocado Isaac como em primeiro lugar na sua vida. Então agora ele estava tirando Isaac como primeiro lugar e colocando Deus novamente em primeiro lugar. E aí o Senhor viu que as prioridades mudaram. E às vezes a gente, no dia a dia, gente, novos relacionamentos, a gente coloca namorado, noivo em primeiro lugar. A gente coloca os nossos filhos facilmente em primeiro lugar. A gente coloca trabalho em primeiro lugar. Leva trabalho para tudo que é lugar, vai descansar e leva o trabalho junto. Então, reveja as suas prioridades. Essa é a lição principal dessa live, né? Gênesis 22 nos ensina. Deus quer ser o primeiro lugar no seu coração. Busque a Deus enquanto se pode achar. Nós temos momentos de montanhas russas, mas eu acho que o Senhor quer a nossa estabilidade, a nossa constância com Ele. Não tenho certeza disso. E Ele precisa que a gente deixe Ele como prioridade, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu espero que esse capítulo tenha sido bênção para vocês. Nós já passamos a semana todinha estudando Gênesis. Vai lá, tenha esse tempo com o Senhor, compartilha e que você possa sentir que ter Deus como prioridade na sua vida é a melhor coisa que se pode ter, porque dessa forma a gente vai escutar Ele melhor. Deus abençoe vocês, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.